Imagina só, você tá em casa em mais um dia normal, quando de repente ouve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que te separa de uma viagem literária incrível, um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente o livro, o shrink. E então, você o rasga. Bem-vindos ao Sem Shrink, podcast da Intrínseca, um espaço pra gente conversar sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Olá! Bem-vindos ao 8º episódio do Sem Shrink, podcast da Intrínseca para falar sobre as novidades da editora e sobre os livros do Intrínsecos. Meu nome é Tayla, eu vou ser a apresentadora de hoje e eu tô aqui com dois convidados muito especiais, Luana e Pablo. Luana, você quer se apresentar? Claro, eu sou a Luana, eu trabalho no editorial da Intrínseca, sou assistente editorial e no caso do Pachinko eu cuidei da preparação do livro, que é o cotejo com inglês com a tradução, e cuidei das revisões. Pablo, e você? Quem é você? O que você faz? Quem sou eu? Eu sou o Pablo Miyazawa, obrigado pelo convite, eu sou jornalista, eu sou editor e sou autor também, escrevi alguns livros. No caso do Pachinko, eu escrevi um artigo a respeito da relação entre o Japão e a Coreia por meio da cultura pop. Então, me sinto um pouco especialista, talvez, para falar desse tema. O Pachinko, que vai ser o livro que a gente vai falar hoje, ele foi enviado na caixa de outubro do Intrínsecos, e o artigo que o Pablo falou, ele está disponível no Intrínsecos Digital, que é a nossa plataforma digital com conteúdos extras para os assinantes. O Intrínsecos é o clube do livro da Intrínseca, que envia todo mês para os assinantes uma caixa surpresa com um livro inédito em capa dura, uma revista com conteúdos que expandem a história, marcador postal e um brinde literário, tudo a ver com a história. Antes da gente começar, eu preciso avisar que esse episódio vai ter um pouco de spoiler da narrativa do Pachinko. Então, se você ainda não leu e não quer pegar nenhum spoiler, pode pausar, pode ler o livro e depois voltar para essa conversa. Mas se você não se importa com spoiler, ou se você já leu o livro, só vem com a gente. Pachinko, esse livro lindo, maravilhoso que a gente vai falar hoje. Luana, me conta um pouco sobre ele. Então, Pachinko, meu amorzinho, ele começa no início dos anos 1900 com a Sunja. A Sunja é uma adolescente de 16 anos que mora numa cidadezinha, uma aldeiazinha no litoral da Coreia. O que acontece? Ela se apaixona enlouquecidamente por um forasteiro rico, misterioso, que vai de vez em quando lá fazer um comércio. Ela engravida dele e ela, toda contente, conta para ele que está grávida, achando que ele vai casar com ela, vai levá-la para a cidade natal dele, vai ser feliz. Só que aí ele revela que é casado. Exatamente, um choque total para a Sunja, coitada. Aí ele se oferece para bancar uma casa, sustentar o filho da Sunja, os outros filhos que virão, só que a Sunja não aceita ser concubina dele. Então ela rejeita esse pai misterioso, poderoso, ricaço, e assume o filho sozinha. Só que ela mora na pensão da mãe, trabalha na pensão da mãe, e elas duas abrigam um pastor que está entre a vida e a morte com um grave episódio de tuberculose. As duas salvam a vida dele e ele, em agradecimento, resolve assumir a Sunja e o filho dela. Assumir os dois e levá-los para o Japão, já que ele estava de passagem por essa aldeia para ir para o Japão para assumir uma igreja lá. Só que nesse inteirinho todo, a Coreia ela está sob o jugo do Japão. O Japão declara guerra, entra na Segunda Guerra Mundial e a Sunja está lá, né, morando como imigrante no Japão, onde ele sofre inúmeros preconceitos, e eu não posso falar muito porque eu não quero dar muito spoiler, mas nós acompanhamos 4 gerações dessa família de imigrantes que lutam com todas as forças para prosperar nesse país que não acolhe muito bem imigrantes, e é uma grande história de amor, mas é uma grande história de superação sobre preconceitos, sobre outsiders, enfim, é uma história tocante que algum aspecto dela com certeza vai emocionar você. Lindo. Também é o meu bebê, eu acho que é o bebê de todo mundo que lê esse livro, porque é um livro muito querido lá na editora, e pelos leitores, inclusive, quando a gente lançou no Intrínsecos em outubro, mas o livro, na versão das livrarias, já está disponível. Ele foi lançado em meados de dezembro, e quando a gente publicou nas redes, eu nunca vi uma resposta tão incrível no primeiro post do livro, assim. Os comentários foram arrepiantes.
o livro toca todo mundo que lê de verdade, uma história linda. Não, e para mim foi muito difícil, porque depois dos tradutores, nós preparadores somos as primeiras pessoas que temos contato com o livro. Então eu fiquei sozinha lendo esse livro e não tendo com quem conversar sobre esse livro. Então eu tive que assediar as revisoras pedindo, pelo amor de Deus, vocês terminem de revisar logo esse livro, que eu quero conversar sobre essa trama. Porque ele é cheio de reviravoltas, ele parece uma novela da Glória Pérez, que tem um monte de episódios que você pensa, meu Deus, que bafão, eu preciso conversar, preciso dividir isso com alguém. E essa história, esse épico, vai virar série, né, Apple TV. Exatamente. Ô, Luana, quando você compara o Pachinko com uma novela da Glória Pérez, você tá querendo dizer no bom sentido, né? Não, olha só, gente, eu sou apaixonada pela Glória Pérez. Ela é o maior nome da teledramaturgia brasileira. Ah, bom. E quando eu comparo, é no sentido de fazer você mergulhar numa cultura que não é a sua e você não sentir que você está aprendendo fortemente sobre um olhar do outro, sobre a perspectiva do outro. E justamente construir uma trama gostosa que fala de temas muito sérios, muito graves, muito, muito pesados, às vezes dolorosos. Tem cenas de Pachinko que são particularmente muito dolorosas, mas você tá lá envolvido e eu tinha que lembrar, quando você está trabalhando, foca no trabalho, você não está se divertindo, porque senão você devora esse livro de mais de 500 páginas no dia inteiro. Então, quando eu falo Glória Pérez, é com todo o amor do coração, porque eu amo Glória Pérez. Ah, sim. Não, eu gosto também de algumas novelas dela e eu falei brincando, porque esse aspecto novelístico, né, do Pachinko, torna ele um produto perfeito para se tornar uma série, né, um produto audiovisual, que a gente sabe que está em produção há bastante tempo, e é por conta disso, né, por conta do hype em cima da série que vem aí e do fato de se tratar da cultura coreana, que o livro talvez tenha tido tanta repercussão aqui no Brasil antes mesmo do lançamento. Existe um culto em torno dessa obra e a notícia de que ele se tornaria uma série alguns anos depois de seu lançamento em 2017, né, colabora para esse hype que a gente chama. Por quê? Porque hoje existe sim um culto especial, um culto positivo especial a tudo que vem da Coreia, no sentido de cultura pop, né? Não estou entrando no mérito político, né? Porque é um país dividido em dois e um dos lados desse país é realmente bastante questionável no que diz respeito à política global, mas a parte da Coreia do Sul, há muito tempo, carrega essa aura super positiva, fresca, a respeito de tudo o que se chama ou que resvala na cultura pop, seja na parte da música, seja na parte do audiovisual, cinema, televisão, seja na literatura, seja na tecnologia. Então, hoje, né, e foi justamente sobre isso que eu escrevi quando vocês me encomendaram um texto, a Coreia é o país, pelo menos da Ásia, mais pop que existe nesse planeta. É o mais respeitado, é o mais adorado, é o mais consumido, né? É o que melhor atinge e conversa com a população jovem, né? Eu acho que poucos países hoje tem esse impacto, né? Lógico, cada país ali tem seu aspecto, mas nenhum como a Coreia, que consegue atingir de diversas formas diferentes, diversas camadas de público, não apenas no Oriente, como também no Ocidente. E foi esse o olhar que eu consegui ter a respeito do livro, mais do que o aspecto novelístico, essas idas e vindas narrativas, né? Esses ganchos incríveis. Por ser um leitor mais típico de não ficção, eu não costumo ler muita ficção, eu fiquei mais apegado a esse crescimento da Coreia na narrativa, do crescimento da importância da Coreia e como isso saltava aos olhos para mim, né? E como que justificava o papel que a Coreia tem hoje no contexto mundial, no contexto pop mundial. O livro meio que conseguiu, ao longo de 80 anos de narrativa, digamos assim, justificar para mim por que a Coreia bomba tanto hoje no mundo, né? Mas a gente pode falar melhor sobre isso daqui a pouco. Eu achei isso engraçado, porque para mim, eu conheço a Coreia através do K-pop, das youtubers coreanas que falam sobre skincare, essa Coreia pop que a gente conhece hoje. Então, ver essa Coreia da história, que é completamente diferente, foi chocante, porque
porque a gente é muito focado na história ocidental e não conhece tantos detalhes da guerra do Japão e Coreia, dessa ocupação e tudo isso que aconteceu e foi muito importante, mas não chega pra gente aqui da mesma forma que chega a história ocidental. Então, conhecer esse lado, pra mim, foi impressionante do livro. Ver essas mulheres coreanas, ver esses vilarejos, ver esses imigrantes. Eu fui apresentada a uma Coreia que eu não sabia que existia. E eu te digo isso de um outro lado, né? De um lado de... Eu tenho ascendência japonesa, né? Aqui no Brasil, ser, assim, mestiço de japonês é um porto relativamente seguro, né? Não foi pelo menos nos últimos anos, décadas, ainda que a gente sofresse certo preconceito, né? Eu sempre fui o único japonesinho das minhas salas de aula, por exemplo, então você ganha apelidos, né? Você acaba se acostumando com esse tipo de coisa, mas os japoneses sempre foram muito bem tratados e muito bem vistos aqui no Brasil. Por outro lado, os coreanos, né, pessoas que vêm da Coreia, que têm ascendência coreana no Brasil, sempre ficaram muito em segundo plano quando se pensa no contexto asiático no Brasil. Né? E os chineses também um pouco, era sempre Japão participou da colonização, o Japão é a maior colônia, o Brasil é a maior colônia japonesa do mundo, né, fora do Japão, então os japoneses sempre foram muito privilegiados, né, nesse sentido, e por conta disso a cultura pop japonesa prosperou no Brasil, assim como aconteceu no resto do Ocidente, né, por meio da comida, por meio dos programas televisivos, dos personagens, da tecnologia e tudo mais. A Coreia sempre ficou em segundo plano, e eu me acostumei a também escutar da parte da minha família de que os coreanos não gostam de japoneses, tá? Então tome cuidado. Cuidado porque eles não são muito simpáticos aos japoneses. Só que nunca me foi explicado o motivo. Eu cresci com uma ilusão de que os coreanos são bravos. Eles não gostam dos japoneses porque sim. É lógico, eu poderia ter ido atrás e pesquisado para compreender o porquê dessa aura de rivalidade, digamos assim, entre coreanos e japoneses aqui no Brasil. Eu nunca tive amigos coreanos, né? Nunca circulei muito nas comunidades e, no máximo, frequentei restaurantes. O livro, o Pachinko, talvez tenha me explicado melhor e dado mais razão para a situação ser assim do que qualquer coisa que tenham me dito antes, do que qualquer amigo ou familiar tenha tentado me explicar. Porque ele parece que é uma reportagem, né? Para mim ele funciona como uma reportagem. Eu sou jornalista, então assim, parece que olha, você quer entender por que a Coreia e o Japão têm esses problemas? Vamos voltar 100 anos na história, 120 anos, para conversar um pouco sobre isso. E eu fiquei muito chocado. Eu fiquei muito impactado e, em certos momentos, muito envergonhado. Envergonhado como um cara de ascendência japonesa que ignorou por muitos anos toda essa questão e achava que, na verdade, os japoneses sempre foram corretos em todos os momentos da história e os coreanos reclamavam por motivos que não eram exatamente tão válidos assim. E o livro não só me abriu esses olhos, como me deixou em pontos de vergonha mesmo a respeito dos meus antepassados e o que fizeram esse país vizinho passar com muitas de suas atitudes, muitas das suas escolhas, o posicionamento na guerra e por aí vai. Não foi uma leitura fácil para mim, muito por isso, porque todo o tempo eu tinha que pegar e quase negar minhas origens e falar, caramba, os japoneses são horríveis, ou conseguiam ser horríveis, coitados desses coreanos, né, e coitados do que eles passaram. E eu não sei se a intenção da Min Jin Lee foi isso realmente, né, satanizar os japoneses. Ela quis reportar fatos por meio de vários relatos reais, e eu acredito neles. Tenho certeza que era assim, tenho certeza que esse preconceito que o Japão tem sobre a Coreia persiste até hoje, lá na sociedade japonesa, porque persiste aqui, né, no Brasil, com seus descendentes desses imigrantes japoneses e coreanos, existe ainda uma rivalidade, só que o fato da Coreia hoje ser tão proeminente na cultura pop, em todo lugar, né, faz os japoneses meio que ficarem um pouco calados, sabe? Não estão mais por cima, não estão com essa bola toda. Agora é a hora da Coreia. Você fala isso de reportagem, dessas histórias baseadas em fatos reais, e na verdade o livro, a Min Jin Lee, ela morou muitos anos nos Estados Unidos, ela mora nos Estados Unidos, mas ela se mudou por alguns anos para o Japão e fez vastas entrevistas, muitas entrevistas com os Aeniki, que são os residentes coreanos do Japão.
e se inspirou na história deles. Então ela fala que tudo que tá no livro é ficcionalizado, mas as histórias são reais. O que aconteceu ali, aconteceu com alguém. Isso pra mim, eu fiquei muito chocada, porque é isso, são muitas histórias, são muitos personagens, é muita coisa que acontece. E tudo ali é, de certa forma, real. E a ideia original do livro foi inspirada numa notícia que ela viu, que foi um residente coreano do Japão, um menino jovem que estava na escola ainda, se suicidou por causa do bullying na escola. Os colegas japoneses dele faziam muito bullying com ele, ele não suportou mais e tirou a própria vida. E ela viu aquela notícia, ela viu o impacto que aquele preconceito tinha nas pessoas e resolveu escrever esse livro. Então, pra mim, isso é muito chocante, até que ponto vai isso. E no livro ela mostra, ela inclusive colocou esse caso do suicídio no livro, mas ela também mostra preconceitos velados, preconceitos sutis, preconceitos em diversos âmbitos da sociedade, que é emprego, casamento, moradia, tudo. Então dá um panorama geral mesmo dessa sociedade. O livro, ele coloca o ponto de vista coreano sobre a relação com o Japão. Eu tenho certeza que se fosse um livro, escrito ao mesmo tempo por uma autora japonesa, do ponto de vista japonês, sobre a presença coreana no território japonês ao longo desse século, eu acho que traria vários assuntos e acontecimentos parecidos, coincidentes, né? Cada um vendo do seu ponto de vista. Se você pensar bem, o livro Pachinko mostra o coreano como sofrendo o preconceito que sofre e sendo vilanizado pelos japoneses, muito porque esse era o papel destinado a eles na sociedade japonesa, né? Eles iam para lá como imigrantes e eram colocados para fazer o trabalho pesado, para fazer o trabalho sujo. Eram associados à máfia, né, a Yakuza, muito porque parecia que era o tipo de trabalho que coreanos fariam. Então, isso também é uma informação que está meio que enraizada na sociedade japonesa, né, de que os coreanos se aproveitam dos japoneses. Tirar isso, essa ideia de um japonês hoje, né, é a muito custo, né, é muito custo de conversas, e até hoje é um tipo de tabu no Japão, e entre japoneses, conversar sobre coreanos, porque ao mesmo tempo que eles sabem que muita coisa errada foi feita no passado por parte do Japão, é muito difícil para eles admitirem que foi sem propósito, digamos assim, que eles não tinham razão ao fazer, ao segregar, ao dominar, né? Então, é um tema muito complexo, né? E o fato da Coreia hoje estar tão em voga, né, com tudo em alta, torna possível um livro como o Pachinko se tornar uma série de TV, né, e tem ali esse contexto coreano na cultura pop, né, de o filme Parasita ganhar o Oscar de melhor filme. Os maiores artistas do mundo são coreanos, né, com o K-pop. Então, quando eu falo até de uma vingança, né, de uma vingança positiva, digamos assim, da Coreia sobre o Japão, eu acho que é perfeitamente justo mesmo, porque é finalmente o momento em que a Coreia está mostrando para o Japão, vocês colocaram a gente em segundo plano e achavam que a gente era sub-humano por esse tempo todo, que a gente não tinha valor. E agora a gente está mostrando que a gente tem mais valor que vocês, sem ter que levantar a mão para isso, sem ter que causar violência, sem ter que humilhar o vizinho. Não, eu acho interessante isso que o Pablo está falando, porque o contato que eu tinha sobre essa questão Coreia e Japão, por trabalhar com livros, era a briga em torno dos livros didáticos. A Coreia e a China protestando contra textos veiculados em livros didáticos japoneses, tratando a guerra do Japão contra esses países de uma forma negacionista em relação à série de estupros, sequestros, mortes, saques. Então, esse era o contato que eu tinha dessa questão Coreia e Japão. Quando eu li Pachinko, foi muito nesse sentido de a autora também tentar documentar como foi para os coreanos toda essa questão da Segunda Guerra, principalmente para as mulheres. Eu acho que se Pachinko tivesse sido escrito por um homem, teria sido completamente diferente. As mulheres de Pachinko pisam. Não teria sido o livraço que ele é. E eu vejo esse duplo movimento de documentar para a história e levar para o maior número de países possíveis, registrando, essa é a versão da Coreia sobre essa questão. E segundo, também fazer frente a essa imagem totalmente trabalhada, maquiada, produzida, que a Coreia faz de si mesma para o mundo
mundo inteiro, que é justamente o que vocês estão falando. A gente vê o K-pop, a gente vê o skincare, mas ela vem mostrar, olha, a Coreia, ela tem toda essa história de muito sofrimento, muita luta. A gente ficou ocupado por um bom tempo, a gente foi dividido por outros países, a gente foi obrigado a ficar, enfim, mil questões políticas que eu não cabe falar, que agora não tem espaço, mas é mostrar isso, que a gente não é só skincare, a gente não é só K-pop, a gente tem toda uma história de muita luta. Isso me leva à primeira frase do livro, que quando eu li, eu não dei tanta importância, mas depois que eu terminei e fui voltando naquela frase, me deu vários socos no estômago, que é: a história falhou conosco, mas não importa. Que é esse apagamento mesmo desses coreanos, desses imigrantes, que não estão documentados. E esse trabalho da autora é exatamente resgatar essas histórias esquecidas ou propositalmente apagadas. Então ela fala, não, a gente não vai esquecer isso, porque isso aqui foi importante, a gente não pode esquecer isso. E isso me leva de novo para as mulheres que você falou que em Pachinko elas são a alma de Pachinko. Tanto a Sund, gente, se eu falar algum nome errado, Pablo, se você souber, por favor, me corrija, porque eu não sei falar esses nomes. A mim também, Pablo, por favor, me socorra. Pode deixar. Mas a Sunja, a mãe dela, a Kyung, que são mulheres que fizeram inúmeros sacrifícios ao longo da história. E, pra mim, elas representam uma história universal, que são dessas mães trabalhadoras, que são dessas mães batalhadoras, que estão numa condição social muito frágil. E mesmo assim elas fazem o possível e o impossível para lutar pela família delas, para lutar pelos filhos delas. E essas são essas histórias apagadas pelo mundo todo, mas aqui também no Japão. Olha, desculpa, eu vou interromper. Eu concordo e acho assim que isso não é exatamente uma exclusividade do que aconteceu na Coreia, né? Eu consigo ver dentro da minha casa mesmo. O papel da mulher nas sociedades patriarcais orientais, por exemplo, sempre foi de segundo plano, sempre foi de segurar a onda, cuidar dos filhos, trabalhar para o homem poder fazer, em tese, o que ele quisesse, né? Seja ir pra guerra, seja curtir a vida, seja viajar, sumir por um ano sem dar satisfação. Isso aconteceu na minha família, né? Essa era a posição, digamos, da minha avó japonesa, minha bachan, né? Em relação ao meu ji-chan, que simplesmente curtia a vida, né? Sumia às vezes, desaparecia por um ano, voltava pro Japão, era músico, era boêmio, era artista, enquanto a minha avó ficava em casa cuidando dos 9 filhos, né? Entre eles a minha mãe, segurando a onda mesmo, cuidando sozinho e fazendo tudo o que o meu avô queria e desejava, quando ele resolvia aparecer, né? E não é uma história rara, é a história de praticamente todos os meus amigos que têm ascendência japonesa, que têm bachans e jichans. Eles também, era sempre assim, a mulher cuidava de tudo, segurava a onda. Eu vejo isso muito na minha mãe, esse espírito de servir, fazer de tudo, cuidar de todo mundo, é uma coisa da mulher oriental, que está intrínseco, né? Para citar aqui, na mulher oriental, de modo que elas nem percebem, nem entendem por que são assim, mas simplesmente fazem porque sempre foi assim, né? Então, se a gente vê isso do lado coreano no livro, a história é contada por mulheres, e as mulheres que sobrevivem mais, simplesmente porque os homens estavam por aí. Os homens estavam ou indo na guerra, ou estavam trabalhando em coisas que os afastavam ali, os alienavam dos seus filhos e das suas famílias, e eram muito mais propensos a vícios, né? Alcoolismo, drogas, jogo, morriam cedo, sim, de doenças que poderiam ter sido evitadas, né? E completamente alienados e desconectados dos seus filhos e das suas esposas, porque sempre foi assim que funcionou e sempre foi, digamos, legalizado esse comportamento na cultura japonesa, também na cultura coreana e imagino que também na cultura chinesa, né, que são os países mais proeminentes ali do continente asiático. Então, eu fui vendo a história e às vezes, por mais que eu tenha meu sangue japonês, eu enxergava a minha bachan ali, né, na personagem, a minha avó lutando e, tipo, perseverando e falando, fazer o quê, né? Tem que fazer. Não, precisa. Deus tá vendo e tudo mais, sabe? A presença da religião também muito forte na vida dessas mulheres. Então, é natural que esse livro seja contado por mulheres. Se fosse contado por homens, a gente teria uma história de mais violência e mais boemia, né? Vícios, contravenções, digamos assim, casos
fora do casamento, álcool, drogas, porque era isso que era mesmo. Esses homens todos se destruíram ao longo desses anos todos, enquanto as mulheres que cuidaram e criaram todas essas crianças que hoje têm a minha idade, que são mais velhas que eu, a minha mãe, por exemplo. Para mim foi muito impactante como mulher, né? Porque a gente vê a entrada da mulher no mercado de trabalho sempre na história dos Estados Unidos. E o Pacheco traz essa história da entrada da mulher no mercado de trabalho e na universidade no Japão, com os imigrantes coreanos e também com as mulheres japonesas rompendo inúmeras barreiras. E quando eu comecei a preparar o Pacheco, tinha acabado de estourar a pandemia. Tinha acabado de ser decretado o isolamento social. Então, para mim foi muito curioso essa questão da pandemia de mudar totalmente a realidade, mudar totalmente o cotidiano e, de repente, ficar isolado dentro de casa, fazendo home office com um bebê pequeno, porque eu tenho um filho. O meu filho, na época, estava com 1 ano de idade. Então, essa história da Sun já reverberou muito em mim. Obviamente, uma pandemia não se compara à guerra, mas essa pandemia atual tem mostrado muito os percalços sociais e políticos enfrentados pelas mães. E Pacheco traz muito isso, a questão da estrutura social e política sobrecarregando e silenciando a voz das mães. Então, para mim, foi muito especial trabalhar nesse livro, nesse exato momento da história. Sabe que a história dessas mulheres, eu sempre falo que eu queria muito ler um livro das mulheres que seguraram a barra, e que seria um livro de aproximadamente 400 mil páginas. Porque é realmente uma história universal. É isso, a gente consegue ver isso hoje. A história da mulher entrando no mercado de trabalho parece... O que tá ali realmente parece universal, apesar de tá com recorte no Japão e nos imigrantes coreanos. Mas realmente parece universal. E apesar de eu me apaixonar pela Sunja e por todas as outras mulheres do livro, teve uma em especial que eu acho que teve, assim, umas 3 páginas de destaque. Eu não acho que ela teve nem nome, que foi uma prostituta. Foi uma prostituta, acho que o Hansu tava com ela no carro. Ele se irritou, o Hansu é da Yakuza. Ele se irritou com ela e espancou ela. E ela ficou com o rosto deformado. E fala no livro muito rapidamente, mas ainda assim fala no livro que com o rosto deformado ela não podia mais ser prostituta de luxo, como ela era. E ela tinha que ir para as casas de banho. E ela só iria durar alguns anos nas casas de banho, porque os peitos dela iam cair com umidade. Então, essa fragilidade da mulher de de estar à mercê mesmo do que os homens quiserem. Se eles quiserem bater nelas, eles batem, foda-se o que acontece depois. Realmente me pegou... Acho que foi a parte mais agressiva, talvez mais direta, que eu fiquei um pouco sem chão. Para mim, há 2 passagens que foram, assim, socos no estômago. A primeira é quando o Isaac volta para casa e a Sunja percebe que não havia preparado o Noah para receber o pai, para a possível volta do pai. Ela estava tão focada na sobrevivência, em botar comida de casa, que ela não tirou um momento para refletir sobre o assunto. Tipo, e se ele voltar, como é que eu preparo? Como é que eu falo? Como é que eu converso? Como é que essa criança vai receber esse pai? E outra é o desfecho do Noah, porque o desfecho do Noah, para uma mãe, é muito pesado. Nossa. E assim, é o que você falou, ela trata de um tema muito complexo em pouquíssimas páginas, e ela resolve umas situações narrativas em uma frase. O desfecho do Noah é um soco no estômago. Eu tive que parar de trabalhar. Eu só fui voltar a trabalhar no dia seguinte. E, assim, outras mães trabalharam no livro e elas também ficaram muito impactadas. Então, é interessante a forma como ela escreve e ela passa toda uma ideia, todo um sentimento em poucas palavras. É realmente impressionante. É realmente um talento literário muito absurdo. E isso unido a um lado comercial muito forte, porque é aquilo que o Pablo falou, é um livro que dá uma série, é todo construído para ser televisionado. Nossa, esse talento dela para isso é porque são... Eu nem sei contar quantos personagens são, na verdade. Os personagens vão aumentando à medida que a família vai aumentando e, enfim, são uns 20 personagens. E você conhece a fundo cada um deles. E você sabe o que eles pensam, o que eles sentem,
Você conhece muito bem a psicologia deles em poucas páginas. Eu acho que a Min Jin Lee, ela talvez não tenha pensado, vou fazer aqui um grande romance sobre a saga coreana no século XX e que isso se torne uma série de televisão, porque hoje tudo vira série de televisão. Mas certamente a construção da narrativa, né, usando essa ferramenta, assim, vamos contar a história de um país, de uma situação, pelos olhos de uma família, né? Vamos mostrar o que era esse mundo no século XX como pano de fundo da saga de uma família. Então você começa ali na matriarca, que ainda é uma criança quando a gente a conhece, e conduz tudo e faz ali o desenrolar, né, da árvore genealógica. Isso é um elemento narrativo que sempre funciona, né? Se você for pensar na maior saga cinematográfica de todos os tempos, Star Wars, nada mais é que isso, né? Você vê a história da galáxia por meio de alguns protagonistas de uma família, e daí você retorna para os antepassados, né, para ver como aquilo se tornou aquilo ali, e daí você pensa no futuro, vendo como eles se comportariam, como eles se comportam depois. Então, esse é o tipo de narrativa que hoje a cultura pop está acostumado, que funciona tão bem. A gente gosta, né, de poder enxergar a história toda, a gente gosta de saber como esse cara se tornou assim, porque ele é filho dessa pessoa e nasceu nesse contexto, e como as pessoas se transformam. Então, como produto televisivo, né, que é o que a gente mais consome hoje em dia, ainda mais em tempos de pandemia, tem tudo para fazer muito sucesso. Ainda mais, aí você põe o tempero por cima, que é o tempero atores coreanos, né, que são hoje os atores mais bonitos e carismáticos que vem da Ásia. Certamente tudo que a Coreia do Sul coloca hoje em tela, seja num formato pesado, seja num formato dorama, né, que é novela, seja como videoclipe, seja o que for, a parte visual tem muito a ver também com o carisma dessas pessoas, desses atores e atrizes, né? São atores e atrizes que nós do Ocidente não estamos acostumados, né? Os fãs mais jovens que assistem muita novela coreana, que gostam dos grupos de K-pop, já estão acostumados a ver essa turma toda, mas é uma fábrica de gente bonita e carismática e ótimos atores e ótimos diretores. É impressionante. Se você pega a lista de produtos incríveis que a Coreia sabe fazer, né, é infinito. A questão é que a série de Pachinko vai ser feita por Hollywood, né? Não vai ser produzida dentro da Coreia, mas sim com atores coreanos. Aí eu temo um pouco. Tava vendo que vai ser... eu tô com grandes esperanças, porque eu sou uma pessoa muito esperançosa. Que bom. Mas eu tava vendo que vai se passar nos países, né? Que vai ser filmado na Coreia, Japão, e vai ser em 3 línguas, em inglês, em japonês e em coreano. Isso também me dá uma certa esperança. Precisa, né? E falaram que é um mega orçamento, né? Que vai superar o orçamento The Crown. Vocês imaginem essa situação. Tem tudo para ser bom, não tô zicando antes, mas é que não precisaria essa obra ser produzida por Hollywood, né? Produzida pela Coreia mesmo. Poderia, mas ela é uma autora que é baseada nos Estados Unidos, né? O livro fez sucesso lá, ele não é exatamente conhecido como uma obra coreana que saiu da Coreia para o mundo, como é o caso aí das bandas de K-pop, por exemplo, como é o caso até de Parasita, né? Que foi um filme feito pro mercado coreano, por um diretor Bong Joon-ho, que já tem ali um pezinho em Hollywood, mas era um cara que gosta de fazer filmes para o público coreano, só que ele tem esse aspecto globalizado em que ele consegue produzir histórias que o mundo inteiro entende. Eu acho que Pachinko é um tipo de história assim, é um tipo de história que tem essências, elementos que o mundo inteiro compreenderia, só que ele tem esse toque aí coreano que é muito difícil de definir o que é o tempero coreano hoje em histórias, em narrativas, em ficção, né? Mas eu acho que tem a ver com um hiperrealismo quase escatológico, né? De você mostrar as coisas por dentro mesmo, sem ter grandes maquiagens, né? A gente tá ferrado mesmo, o negócio é sujo, é feio, mas a gente vai conseguir o melhor. E é contraditório, né? Eles são especialistas em skincare e maquiagem, né? Mas ao mesmo tempo eles
não têm problemas em mostrar como as coisas são. Por exemplo, Parasita é um filme que só é bom porque ele começa logo de cara te mostrando a realidade da família. Você só simpatiza com eles porque eles moram ali no porão de um bairro pobre, né? Eles são ferrados, eles são tristes, né? Aquela coisa miserável. E você simpatiza com esses caras e você torce por eles, que eles vão pegar e se aproveitar dos ricos. Se você pega todos os produtos coreanos hoje que fazem sucesso, ainda que eles sejam lindos esteticamente, eles são muito crus no sentimento, em como as pessoas se comportam. As coisas não parecem ensaiadas, sabe? Existe um naturalismo em diálogos, na maneira como eles se comportam nos filmes. Daí você vai ver assim, nossa, eu tô tão acostumado a ver japonês sendo uma coisa tão fechada, tão séria, tão assim, dura, né? Com um monte de medos e vergonhas e baixando a cabeça. E o coreano não. O coreano parece realmente ter um lance totalmente ocidental na maneira que o coreano se comporta, mas tem esse mistério por trás desses olhos puxados, digamos assim. Toda essa coisa do tipo, mas eles ainda são asiáticos e a gente não entende eles muito bem. Mas eles se comportam como se eles fossem ocidentais, né? Então, engraçado que Parasita foi uma das coisas que quebrou minha visão sobre coreanos, porque eu tenho esse conhecimento de Coreia muito superficial, realmente só por K-pop, skincare e YouTube. E quando eu vi Parasita, foi isso que você falou, é muito cru, e são aquelas pessoas de um bairro pobre, não é o que eu vejo na TV, não é o que eu vejo, não é o que chega pra mim da Coreia. Ver aquilo em Parasita mudou minha visão também. Assim como a visão que a gente tem do Japão, do ponto de vista ocidental, é errada, né? A gente tem uma visão só por meio dos ícones, só por meio dos clichês, por meio desses aspectos culturais globalizados, né? O sushi, o samurai, a geisha, os videogames, a tecnologia, os nerds, né? Digamos assim, essa coisa respeitosa, milenar, difícil, mas tem vários aspectos que ficam escondidos e que são feios, e a gente não tá vendo, né? É uma sociedade extremamente machista, extremamente racista, preconceituosa demais, e eu falo isso como um quarto japonês no meu sangue. Eu tenho vergonha de como o japonês se comporta hoje no mundo, mas aí aquela coisa envergonhada, né, de baixar a cabeça, não poder dar vexame, não poder chamar atenção, tudo direitinho, certinho, distanciamentos e tudo mais, uma super educação, mas na essência é um povo que foi criado para ser racista, um povo que foi criado para tratar a mulher mal, né? O japonês é isso ainda. Só que a gente não vê, a gente só vê o lado bom do sushi, do videogame, da cultura, e não é coincidência o fato de que a gente não vê tantos fenômenos japoneses pop hoje em dia bombando. São os mesmos de 10, 20, 30 anos atrás, tá? O que bomba hoje de novo, ou seja, o que atinge a molecada, os jovens, as crianças, os adolescentes, todo esse povo que é super desconstruído, que é geração Y, sabe? O povo cabeça aberta que hoje está se formando, eles gostam de coisas coreanas. Por que será? Por que não tem nada do Japão que continua bombando? O que bomba hoje de japonês entre os jovens? É anime. Desenho animado, né, que são feitos do mesmo jeito, há muito tempo, às vezes com a mesma filosofia e tudo mais, e que apresentam certos valores que as pessoas gostam do Japão, que é essa coisa coisa imaginativa, né, essa coisa mágica, poderes, luta do bem e do mal e tal. Mas por que a cultura coreana pega tanto entre os jovens? Porque ela é super mais desconstruída, ela acaba deixando vários preconceitos, coisas arcaicas de lado mesmo, ela é muito mais aberta. Japoneses, homens, jamais colocariam maquiagem como meninos coreanos colocam e usam maquiagem e se tornam os astros mais desejados do mundo por meio do K-pop, entende? Existe uma barreira aí que o japonês não consegue superar, uma barreira de auto-sabotagem, de preconceito mesmo. O japonês é envergonhado, o japonês jamais conseguiria fazer as coisas que os coreanos estão fazendo hoje. O japonês talvez não conseguisse fazer um filme tão cru e exposto como Parasita foi. Isso me lembra muito, spoiler agora. Eu não odeio o Japão não, tá, gente? Só pra eu falar. Eu não odeio ser japonês, não, tá? É só que... Mas essas coisas me pegaram muito lendo esse livro, sabe? Eu fiquei assim, nossa, como faz todo sentido o que tá rolando hoje no mundo? Por que o Japão tá tão... Por que o Japão é tão antigo, tão demodé, sabe? Tão velho? Por isso, porque não evoluiu. Isso que você falou me lembrou muito, e um spoiler agora pra quem não leu o livro e chegou até aqui no podcast, pro suicídio do Noah. Essa vergonha, essa repressão que se voltou contra ele mesmo. Enfim, essa reação também da Sunja de não esperar, e esse sentimento de não ter o que fazer, pra mim foi angustiante. Eu acho que tem muito reflexo nisso do que você falou, de repressão social, de uma repressão interna. É uma repressão, é uma autorrepressão.
né? O japonês não se permite mesmo, né? E a maneira como a gente lida com o preconceito, por exemplo, eu fui um menino japonês que sofreu bullying na escola. Muito, sabe? Em todas as escolas que eu passei, eu era o menino japonês que acabava sendo o único japonês da classe e eu sofria bullying. Não vou dizer que eu cheguei perto de acontecer o que aconteceu com o Noah, mas eu sei muito bem o que significa isso. E no livro mostra que os coreanos sofriam o bullying dos japoneses. E os japoneses fora do Japão, os chineses, os coreanos, sofrem o bullying dos ocidentais, né? É uma super corrente do mal de bullying. Então, assim, de bullying, essas pessoas estão realmente acostumadas. E lidar com isso, né, dessa maneira meio que é tão cruel, digamos assim, o suicídio, né? É uma coisa completamente japonesa de não saber lidar de uma maneira explosiva com as coisas, de trazer para dentro, né, de voltar as emoções para dentro ao invés de externá-las. E é por isso que os japoneses, acredite ou não, têm tantos problemas gástricos, tantos problemas intestinais, porque trazem para dentro os problemas, porque prendem as coisas, né? Então, se você perguntar para metade dos japoneses que você conhece, eles vão ter intolerância à lactose, mas também vão ter problemas de estômago, casos de câncer no estômago, no esôfago, são muito comuns, prisão de ventre. Os japoneses têm toda essa coleção, e você pode ter certeza que é muito por conta do comportamento social a que eles são o que é imposto desde sempre para o japonês. Prende, segura, não fala, baixa a cabeça, não se expõe. Você não vai ter exemplos de japoneses super explosivos por aí, sabe? Falando e fazendo barulho. É muito raro. Mas hoje a gente vê bastante coreano sendo assim, uma coisa muito mais expansiva que o japonês. É como se o coreano tivesse aprendido a lidar com as emoções que os japoneses ainda não aprenderam. Aí quem falou isso do estômago foi o meu próprio gastro, tá? Ele falou. Eu ia falar que conhecimento, o quê? Curiosidade, você só aprende no podcast da Intrínseca. Japonês tem problema de prisão de ventre? Não, mas os japoneses têm a melhor circulação do planeta, né? Você nunca vai... É difícil você ouvir falar de japoneses que morrem de infarto, né? Por isso que o japonês vive tanto, né? Porque o sistema circulatório dos orientais é incrível. Já a parte gástrica é muito cultural, é muito essa coisa, não é só comida quente, não é só tomar sopinha quente, não. É de voltar para dentro, de segurar, de não soltar, né? O meu médico me explicou isso, que eu sou do jeito que eu sou, por dentro, muito porque eu tenho raízes japonesas. E eu nem sabia que eu tinha sido educado dessa forma. Eu só queria fazer um adendo que é o seguinte, a Sonja larga tudo e vai atrás do novo, porque ela é mãe. Não diga para uma mãe, espera um pouquinho aí que daqui a pouco você vê seu filho. Ela vai largar tudo, vai se enfiar no carro e vai agarrar o garoto, entendeu? Perfeito. A gente já tá se encaminhando para o final do podcast. Gostaria de poder falar 3 horas sobre Pachinko, mas eu vou aqui finalizar com uma pergunta, que é sobre a narrativa do livro, que a gente já falou aqui várias vezes que o livro tem muitos personagens e que ele é contado por vários pontos de vista, mas o que vocês acham? O que vocês acham que seria diferente no livro se ele fosse contado por um personagem só? O que ele ganharia, o que ele perderia na história? Olha, ele perderia em termos de ponto de vista, porque a gente tem um ponto de vista de uma mãe, a gente tem um ponto de vista de uma mulher que não conseguiu ter filhos, a gente tem vários pontos de vista. O ponto de vista do Isaac, do preconceito religioso e político que ele enfrenta, é maravilhoso. E as gerações, a gente perderia muito com as gerações. E uma coisa que você, Taila, falou, que é maravilhosa, são os personagens secundários. Perfeito. Aquele policial que sofre preconceito, que se casa porque tem que casar com uma mulher, mas na verdade ele quer ficar com homens, a história é maravilhosa. A história da esposa dele que casa com ele é maravilhosa. Então é isso, a gente perderia numa multiplicidade de pontos de vista, de história mesmo. Seria uma história muito mais pobre. A história da costureira que tem um filho deficiente, por isso ela é largada pelo marido, enfim. A gente perderia... Não teria um livro, entendeu? É simples assim. Não seria Pachinko. Não seria Pachinko. Eu concordo completamente. Penso nisso ainda pelo que vocês falaram a respeito do ponto de vista das mulheres, né? O livro é basicamente contado por essas mulheres, por mais que alguns homens também sejam narradores. Se você coloca homens contando a maior parte dessa história, ela seria talvez muito menos sentimental, porque os homens dessas gerações, desses países, foram, na verdade, educados e nasceram para não sentir coisas, né? Para simplesmente irem lá e fazer, e não ter muito sentimento, não ter muito
apego, né? Você vê todos os homens, com raras exceções nesse livro, sendo exatamente esses caras altruístas, bacanas, confiáveis, digamos assim, ponta firme. Né? Os homens não são ponta firme, então se você talvez traz esses caras mais em evidência no livro, deixa eles contarem a história, você talvez traga aspectos mais sujos, crus, do submundo de toda essa história, mas menos emocionais, menos sentimentais. E se você põe ainda ponto de vista, por exemplo, dos japoneses, né, que estavam ali recebendo e dominando os coreanos, eu acho que também a história perderia bastante, porque ia sempre ter esse ponto de vista. Não, mas veja Parece bem, que ia os coreanos, igualar, né? ia querer equilibrar a narrativa, e eu acho que não é o caso e não é o objetivo do Pachinko. O Pachinko é realmente mostrar o ponto de vista de gente que talvez ao longo de muito tempo ficou calada, que não teve voz para falar, que a cultura, né, globalizada não permitiu. A gente sabe que a Coreia é a Coreia, do jeito que é hoje, super conhecida por ser tão legal, porque foi um movimento político, né, do governo coreano de 20, 30 anos atrás, né, que se chama soft power, de fazer a Coreia se destacar em várias frentes que pudessem atingir o mundo de uma maneira não violenta, né? Então você investe no cinema, você investe na tecnologia, você investe nos games, na música, em vários mercados que podem ser exportados, e aí você começa a dominar por dentro, dominar as crianças, dominar os jovens, sem para isso apontar um míssil. Né? Então hoje, se a Coreia é um dos países mais influentes do mundo, é porque eles pensaram em como você pode conquistar por dentro, por baixo, sem ter que levantar uma bala, sem ter que ser um país dependente da indústria bélica, que é o caso do país irmão da Coreia do Sul, que é a Coreia do Norte, né, que só existe no nosso imaginário popular porque tem mísseis, né? A gente só pensa nisso. E a Coreia do Sul, por outro lado, quer fazer exatamente o oposto, né? É vencer com flores, é vencer com diversão, com alegria. E isso só é esse cenário que a gente tem hoje, que foi permitido algumas décadas atrás pelo governo coreano, que a gente tem hoje, que a gente respira a cultura coreana, que faz possível um livro como Pachinko existir e fazer tanto sucesso e se tornar uma série, e a gente poder estar aqui discutindo sobre ele, né? Porque essas pessoas realmente ficaram caladas pela maneira como a cultura globalizada é. A gente só escutava o ponto de vista japonês até pouco tempo atrás, e agora a gente escuta o ponto de vista coreano, e não é tão bonito assim, mas é interessante. Gente, eu acho que é isso. Antes da gente se despedir, vocês querem dar alguma indicação de filme, série, livro pra galera que gostou de Pachinko? Eu separei umas coisinhas interessantes, que eu acho interessantes, né? A louca. Então, é um livro que eu pensei muito nele quando eu fazia Pachinko, porque Pachinko tá no meu top 5 de livros de ficção, junto com esse livro, que é o Tudo Que Eu Nunca Contei, da Celeste Ning. Eu não sei pronunciar, o sobrenome é N de Nair G. Esse livro, a Celeste, ela é descendente de chineses que emigraram para os Estados Unidos. Uma história, uma biografia parecida com a autora de Pachinko. E na história, uma mulher americana que queria ser diferente de todo mundo, queria ser cientista, isso na década de 60, ela se casa com filhos de chineses que cresceram nos Estados Unidos e que tudo que ele queria era ser simplesmente igual a todo mundo. Então, desse casal, dessa mulher que queria ser diferente, numa época que as mulheres não podiam fazer nada, junto com um imigrante que só queria ser igual a todo mundo, nasce uma menina que tem medo de água, mas do nada morre num lago e ninguém sabe o que aconteceu com ela. E quando vão investigar essa morte dessa menina, descobre que, na verdade, ela não era quem os pais pensavam ser. E isso traz todo um questionamento sobre pertencimento, identidade, o papel da mulher na sociedade, a forma como você projeta os seus sonhos nos seus filhos, no seu marido. Então, é um livro muito interessante de uma autora com uma biografia parecida e com esse olhar que só um imigrante poderia ter na sociedade americana. E a Celeste, ela também é autora de Pequenos Incêndios por Toda Parte. Perfeito! Que deu origem a essa série maravilhosa, Little Fires Everywhere. Também perfeito! Que também discute maternidade, também discute a questão do outsider
entrando numa comunidade fechada. Maravilhoso. Eu não li tudo que eu não contei, mas eu li Pequenos Incêndios por Toda Parte. E é absurdo de bom, é muito bom. A série também é maravilhosa, o livro é incrível, então eu acredito fortemente que tudo que eu nunca contei será maravilhoso. Não, ele mudou quem eu sou e mudou a mãe que eu sou também, antes mesmo de engravidar. E o último livro também da Intrínseca, que é maravilhoso, e que ele não poupa o leitor de nada, é o Mulheres Sem Nome, da Martha Hall Kelly. Que ele conta a história de 3 mulheres também baseadas em personagens reais, pessoas que viveram, e que a história dessas 3 mulheres fortes as histórias se mesclam. Uma trabalha no consulado americano em Paris, quando a guerra estoura. A outra é uma polonesa que acaba indo parar no campo de concentração. E a terceira é simplesmente uma alemã que trabalha como médica nesse campo de concentração. Então é um livro... Muitas visões diferentes, é muito bom. Assim. Não, e não poupa ninguém. Tem umas questões éticas sobre a medicina praticada nesses campos de concentração, o papel dessa médica. Enfim, é um livro também que, como o Pachinko, ele não trata o leitor como criança, não. Traz fatos crus e também dá voz às mulheres silenciadas, porque geralmente você não vê falar dessas médicas, dessas mulheres que trabalharam com a burocracia da guerra, tentando libertar pessoas, tentando passar pessoas pela fronteira, e você também não vê tantas mulheres dos campos de concentração. Pablo, você tem alguma indicação? Tenho indicações, não são livros, mas é pra gente entender um pouco melhor desse impacto coreano no audiovisual. Eu acho que não tem maneira mais saudável hoje do que ir atrás dos filmes coreanos que fizeram sucesso e que valem a pena ser assistidos, né? Além do Parasita, do Bong Joon-ho, que ganhou o Oscar, que é aclamado como um dos grandes filmes que melhor conversa sobre o estado das coisas hoje, ele é um dos poucos diretores sul-coreanos, que consegue fazer filmes em Hollywood, transitar muito bem, então ele tem bastante coisa na Netflix, ele já fez filmes com um elenco completamente ocidental, né, que é o caso do Snowpiercer, o Expresso do Amanhã, que tem todos o estilo coreano de fazer cinema nesse filme, ainda que seja um filme ocidental. Ele também dirigiu um outro de terror chamado O Hospedeiro e um outro de fantasia chamado Okja, né? São 2 filmes que estão disponíveis nas plataformas de streaming que são muito bacanas, mas também não é só o Bong Joon-ho, tem outros cineastas e filmes que são muito impactantes, principalmente desse aspecto emocional de narrativa, né, que o coreano sabe fazer tão bem. Ele se expõe muito e esfrega na nossa cara algumas coisas, verdades que a gente não gostaria de encarar. E daí eu recomendo 3. Eu recomendo um filme chamado Em Chamas, né? Burning é o nome original, que é um filme recente, eu não vou falar nada sobre a história, só vá atrás. Tem Old Boy, que é um filme de alguns anos atrás, que é incrível, talvez um dos maiores plot twists da história do cinema. E um outro filme chamado Mother, né? Mãe, que também é bastante pesado. E também os filmes, para quem gosta de terror, os filmes da série Invasão Zumbi, né? Que já tem 2, que originalmente chama Train to Busan, que é uma cidade coreana. Então, Invasão Zumbi também, pra quem gosta de terror, obviamente, mas é um pouquinho aí do que a Coreia tem de melhor no audiovisual e que talvez nos prepare um pouco para o nível de crueza que a gente vai ver na série de TV do Pachinko. Esse Old Boy, todo mundo fala muito e eu tava com medo de assistir, ser muito violento, que eu não gosto de sangue. Não é. E aí eu fui pesquisando na Wikipedia e li toda a história do filme. Não, você não fez isso. O plot twist é incrível. Eu achei que ia ser a sinopse, mas não foi a história toda. Não, você não fez isso. Aí eu descobri, achei incrível. Não, mas você leu o plot twist. O plot twist é a coisa mais incrível do mundo. Esse é um filme muito pesado, mas ele é tão bom que você quer assistir de novo assim que ele acaba. Porque a violência é totalmente segundo plano, assim. É mais essa coisa de, meu Deus, como se conta a história desse jeito? Que filme louco, que visual louco, que atores loucos. Daí você vê, você tá enfeitiçado. Foi um dos primeiros filmes coreanos que eu vi na vida e eu acho que ainda é o melhor. Incrível. Para as minhas indicações, eu vou indicar Pátria. A gente fez um episódio do podcast, faz uns 2 episódios com o Bookster. A gente falou sobre Pátria, o livro que também foi no Intrínsecos e que originou a série da HBO.
No episódio de Pátria, eu recomendei Pachinko, então, em Pachinko eu vou recomendar Pátria, que é uma história também com uma gama de personagens muito diversos, com pontos de vista muito diferentes, e que me apresentou uma parte da história que eu não conhecia tão bem, e me mostrou esse lado humano de uma guerra ou de conflitos internos. Foi incrível. E também vou recomendar Grama, da Kyung-suk Gendry Kim. Desculpa, Kyung-suk Gendry Kim, por não saber falar seu nome. É uma história em quadrinhos e fala sobre as mulheres de conforto, que foram as mulheres coreanas retiradas de suas casas para, entre aspas, servirem de conforto, ou seja, servirem como prostitutas para os soldados japoneses. É uma história muito pesada, mas também muito importante, porque a história, como tantas outras, foi apagada. Gente, eu acho que é isso. Eu queria mandar um beijo, agradecer muito vocês, porque eu amei muito. Tô muito feliz de poder falar sobre o meu bebê e poder falar com vocês sobre o Pachinko. Vocês querem mandar um beijo pra galera? Olha, eu agradeço imensamente o convite. Sempre que precisarem, estou aqui. E um beijo enorme para os leitores. E não deixem de ler Pachinko. O Pachinko com certeza vai marcar cada um de vocês. Eu agradeço o convite também. Adorei a conversa, adorei o papo. É sempre um prazer conversar sobre cultura pop. E Pachinko é um livro que, apesar de não ter cultura pop nele, ele fala muito mais sobre esse assunto do que a gente poderia imaginar. Então, eu recomendo fortemente esse livro também. E obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Eba! Gente, então um beijo. Até a próxima.